Muito bom dia para você, 11 horas e 46 minutos. O NE1 está no ar. Tempo fechado na região metropolitana, na zona da mata, choveu bastante durante a madrugada, né? Aqui para você imagens da área central do Recife, a gente observa o céu com muitas nuvens e por causa da chuva, olha só como está o rio Capibaribe, mais escuro, né? A gente observa também já o movimento nas pontes, que é mais tranquilo hoje, nesse ritmo de sábado, né? E a chuva é um dos assuntos da edição de hoje. Você vai ver que alguns rios atingiram a cota de alerta e estão com risco de inundação em alguns municípios. Na Mata Norte, parte de uma estrada cedeu e você acompanha as informações aqui com a gente. Vamos juntos neste sábado até 13h. Bora circular pelo trânsito, pela região metropolitana com a ajuda das câmeras. Agora imagens para você da Avenida 2 Rios, no Ibura. A gente observa a movimentação bem tranquila do trânsito. É um ponto bem característico de alagamento, mas a gente não observa isso agora. Mas o céu tá daquele jeito, né? Com muitas nuvens, o tempo fechado, o dia prometendo ainda mais chuva. Bora seguir pelo trânsito, por outros pontos, bora circular para ver como é que tá. A BR-101, agora em Abreu e Lima, no sentido Recife, a gente observa uma movimentação um pouquinho mais intensa do trânsito por aí. E a gente continua circulando pela BR-101, só que de um outro ponto agora, em frente ao Hospital das Clínicas. Essa câmera está aí instalada, a gente observa o vai e vem de veículos, de quem segue também para o litoral norte, segue aqui no sentido Recife, no lado direito e no lado esquerdo, sentido paulista. E a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, divulgou um balanço da chuva nas últimas 24 horas. Em Escada, na Mata Norte, choveu 127 milímetros. Em Siriaém, na Mata Sul, 120. Em Pojuca, na região metropolitana, 117. Em Olinda, também aqui na região metropolitana, 112. Em Itambé, na Mata Norte, 100 milímetros. Nós podemos destacar que na região metropolitana, em Olinda e Pojuca, esses dois municípios registraram os maiores volumes. A APAC também divulgou o nível dos rios que cortam as regiões metropolitana e zona da mata, onde chove mais forte nesses últimos dias. Existe um alerta de possibilidade de inundação para alguns municípios. É a chamada cota de alerta. A gente explica para você o que significa essa cota de alerta. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, é quando o rio está 1 metro abaixo da cota de inundação. E quando atinge a cota de inundação, é que o rio saiu da calha natural e começou a atingir a população, causando danos. Esse nível de alerta serve para que se inicie a mobilização para reduzir os prejuízos, caso a cota de inundação seja atingida. É importante para as prefeituras, as defesas civis, Corpo de Bombeiros e também para a população ribeirinha, que pode procurar um local seguro. Com as chuvas da noite de ontem e da madrugada de hoje, a parte da PE 004 em Itambé cedeu. A gente recebeu um vídeo de um morador da área. Vamos ver. Muita atenção aí quem vem sentido de Condado para Caricé, viu? Aquela estradinha de Condado para Caricé aí. Olha, muito cuidado, viu? Olha a situação do buraco aqui, olha. E tá caindo mais terra, viu? Caindo mais terra aqui dentro, ó. A situação aí, ó. Só tá a meia pista aí, ó. Olha pra isso. Muita atenção quem vem de lá pra cá, por essa rota. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que um trecho da PE 004 sofreu uma erosão por causa das chuvas. Falou também que os tubos de drenagem se romperam e que vai fazer um serviço emergencial para resolver o problema. A empresa será contratada e a obra deve começar em 10 dias. De acordo com o DER, o local está sendo monitorado e hoje uma equipe vai até lá para fazer uma avaliação técnica. No Recife, uma árvore caiu no bairro da Várzea. As imagens chegaram para a gente pelo nosso canal Globo. Olha aí, foram enviadas por Flávia Rejane. Olha só, a árvore atingiu os equipamentos de exercício da academia da cidade. Nós procuramos a Prefeitura do Recife para saber sobre a remoção da árvore e se a queda causou danos ao material, mas ainda não tivemos resposta.
E ontem, quem passou pela BR-101 em Jaboatão dos Guararapes tomou um susto. É que um produto branco cobriu parte da pista. Bora ver um dos vídeos que chegou pra gente. Aí, a BR tá com sabão, viu? Não derramaram na BR não, viu? Olha aí como tá. Tá do lado do trejinho até aqui na frente, viu? Vai ser sabão. Alguns produtos que caíram de algum carro caiu aí. Tá daquele jeitinho, cuidado, vamos estar deslizando. Apesar do transtorno, a imagem é bem curiosa, né? Essa notícia está no G1 Pernambuco, o QR Code está na tela. Acesse aí com a câmera do seu celular. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e também gravou um vídeo mostrando a pista toda coberta dessa substância desconhecida. Não se sabe se é sabão, como o motociclista disse no vídeo. De acordo com a PRF, no final da tarde, com a continuidade da chuva e o tráfego dos carros, o resíduo foi diluído. O G1 entrou em contato com a CPRH, que disse que iria ao local para verificar a situação. Que história, hein? Na reportagem do G1 tem outros detalhes dessa substância misteriosa. E o fim de semana, para quem está na reta final para o Enem, é de muito estudo. Mas é preciso conciliar com o descanso para um bom resultado. E a gente vai conhecer agora um projeto que ajuda estudantes que vão fazer o exame esse ano. Quem mostra para a gente é Natália Dielu, que está no bairro do Pina, com uma turma grande, entusiasmada para as provas, né, Natália? Conta para a gente agora 11 horas e 52 minutos. Bom dia e bom sábado. Bom dia, Maristela, bom dia a todos. As atividades aqui começaram cedo, né? Então, ó, tem um monte de estudante curtindo esse dia. Agora não tá mais chovendo, tá meio nublado, mas tá um ventinho bom aqui, um ventinho da Avenida Boa Viagem. Então, tem beach tênis, tem vôlei, enfim, futevôlei, tem várias atividades aqui, porque faltam 90 dias para o Enem. Então, a ideia do Desacelera, que é gratuito, totalmente gratuito, é trazer esse bem-estar, esse momento de lazer. Rayan Vasconcelos é coordenador, vai explicar pra gente que o Desacelera, que é o primeiro evento que está acontecendo aqui, né, na Arena Boa Viagem, ele tem a ver com a Acelera, que também já presta um serviço gratuito, né, para quem está se preparando para o Enem. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. O Acelera no Enem é o maior preparatório gratuito do Brasil voltado ao vestibular, surgiu em 2020, ainda no auge da pandemia, mas muita gente acredita que apenas estudar a técnica, a geografia, a história, faz parte da estratégia para ser aprovado. Mas a gente criou o Desacelere para mostrar para as pessoas que para ser aprovado também precisa relaxar, também precisa aproveitar a vida, curtir o esporte, praticar exercício físico, cuidar da mente. O Desacelere é esse evento gratuito, quem quiser pode participar, vai até 3 horas da tarde aqui na Arena Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem. Basta acessar o site partiodesacelere.com.br, vou repetir, partiodesacelere.com.br, fazer a sua inscrição. São 7 quadras liberadas de vôlei, beach tênis, futevôlei, funcional, altinha, tudo para quem quer aproveitar realmente e se preparar com qualidade para enfrentar a prova do Enem. Rayan, legal, porque tem também massagem, né? Tem alguns alimentos que vocês estão fornecendo, alimentos saudáveis. Então é um dia assim bem completo quando a gente fala de bem-estar. Tem duas moças aqui que são estudantes, né? Boa tarde para vocês. Qual é o seu nome? Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, meu nome é Stephanie. Vocês são de onde? Eu sou do bairro de Jardim, São Paulo. E eu sou de lá de Jaboatão, Vila dos Carneiros. O que é que vocês já fizeram hoje? O que é que estão achando desse dia? Ah, maravilhoso, né? Porque é uma descontração. Hoje a gente já jogou vôlei, daqui a pouco a gente vai jogar um pouco de beach tênis. E aí é ótimo. Você está se preparando para que curso? Para medicina. Bem puxado, né? Bem puxado, mas isso daqui e esses eventos torna mais leve, né? Porque aí a gente junta com as amigas, a gente ri, descontrai, porque a vida também não é só peso, estudos, mas também a descontração. Isso torna o processo mais leve. E você, vai fazer que curso? Eu vou fazer Direito e é como a Luísa falou, né? Quando a gente está estudando para o Enem, é uma coisa, tipo, você fica muito sobrecarregada e tal. E esses eventos, assim, né, que acontecem, ajudam bastante nós que somos vestibulandos, que ajuda a descontrair, sabe? Porque cada um sabe do que cada um passa. O peso, né, que é estudar. Gente, obrigada, viu?
É bom falar com vocês porque tem gente que ainda pode vir, né? Como o Rayan falou, é até às 3 horas da tarde. O Desacelera é totalmente gratuito. Então entra no site lá, Partiu Desacelera, né? Partiodesacelere.com.br, é tudo 100% gratuito, vai até às 3 horas da tarde. Partiu Desacelere. Então fica esse convite aqui na Arena Boa Viagem, no bairro do Pina, fica na Avenida Boa Viagem. Maristela. É colocar um pouco de leveza nessa rotina tão puxada de estudos, né, Natália? Bom demais. Obrigada. E o sábado começou com atividade física na zona norte do Recife para conscientizar sobre uma doença neurológica, a esclerose múltipla, que se manifesta principalmente em jovens adultos. O encontro reuniu pacientes e também simulou as dificuldades que eles vivenciam diariamente. Empurra a palma da mão lá em cima. Vai lá o máximo que você conseguir, dá uma esticada. Em busca do bem-estar e do equilíbrio, dezenas de pacientes com esclerose múltipla se reuniram hoje de manhã no Parque das Graças. Aqui também estavam os profissionais do Centro de Referência em Atenção a esses pacientes, do Hospital da Restauração. Agosto é o mês de conscientização sobre a doença. A esclerose múltipla atinge pessoas de todas as idades, mas é mais observada entre 20 e 40 anos de idade, com incidência maior entre as mulheres. As causas ainda são desconhecidas, mas fatores genéticos podem trazer uma predisposição à doença. Marina tem 29 anos e há um ano recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla por causa de um sintoma que não parecia tão preocupante. Acordei com o olho embaçado, então eu fui para diversos oftalmologistas e nenhum sabia dizer ao certo o que é que eu tinha. Então aí o último disse, vá para um neurologista. Quando eu fui para o neurologista, ele já sabia, eu acho, que da esclerose múltipla. Então ele disse, eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer? Aí eu disse, a ruim. Você vai ter que estar internada para poder investigar e a boa é que você vai ficar bem. Os sintomas e desafios enfrentados diariamente pelos pacientes estiveram presentes em uma experiência interativa. A mala da esclerose múltipla trouxe objetos que ajudam a entender um pouco essas dificuldades. Às vezes esses sintomas são mais proeminentes. Então, é um déficit motor que não recupera completamente, é um desequilíbrio para andar, que também não recupera de imediato. Então, esses sintomas, eles vão e voltam. E a isso a gente chama de surto-remissão. O que é necessário entender é que quanto mais cedo o tratamento, melhores são os resultados. Que hoje a gente já tem muitas opções terapêuticas que não tinha no passado. O diagnóstico de José Roberto só veio aos 50 anos. Ele, que sempre foi corredor, voltou às atividades depois da pandemia, quando começou a sentir dores em uma das pernas. A perna ficou mancando. E essa mancada na perna eu fui tratando como lesão da perna. Eu passei quase 2 anos tratando a lesão da perna, com todas as situações voltadas para a lesão da perna somente. E depois o médico me mandou para o neurologista. Eu estou tendo um novo momento da minha vida, um estilo de vida diferente. A gente faz os planos, modifica todo o modo de ser da gente, de lidar com o mundo, né? Porque é um novo mundo, é um novo universo que se apresenta para a gente. Então, assim, eu estou vivendo esse desafio, dia a dia. O estilo de vida é importante para cuidar da saúde, né? E uma feira de entretenimento para o público infanto-juvenil está movimentando o Centro de Convenções em Olinda, neste fim de semana. A feira tem uma variedade de opções para montar o enxoval do bebê. Para Wagner foi excelente. Ele contou que comprou tudo que faltava para os gêmeos, que a mulher espera. Os preços aqui são tudo em conta. Aí o que faltava a gente comprou hoje aqui. Tava faltando o quê? Lençóis, algumas roupinhas, coeiro, essas coisas. Célia gostou dos preços também. Aproveitou para agradar os netos. Encontrei conjuntinho de bermuda com a camisa. Encontrei para outra menina também, para a menininha pequenininha que tem. Um vestidinho por R$10.
O Recife Fashion Kids transformou o Centro de Convenções de Pernambuco num grande parque de entretenimento para crianças e adolescentes. Uma excelente opção para os pais e os filhos. Muita coisa, e coisas assim, não só para bebê, não só para gestante, mas coisas para criança, tem coisa para adulto e é interessante, legal. Até domingo, o público encontra teatro infantil, palestras, desfiles de moda, cosplay. Essas amigas vieram do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul. Que cosplay é esse que você está usando? Uma de Descendentes. De onde é? É um personagem de onde? Da Disney. É a filha da Úrsula. Tem também mostra de dança e competição de games. Ana Sofia e a irmã Sara se divertiram. Tem várias danças que você vai acompanhando o personagem que está dançando e você vai acumulando pontos quando você vai acertando. Aí é bem divertido. Eu amo dançar, desde muito novinha, eu e Sofia, a gente já dançava no YouTube. Aí foi uma bênção de Deus a gente ter encontrado esse negócio para dançar agora, de graça mesmo. Entre as atrações, um destaque especial, as artes marciais para o público infanto-juvenil. São demonstrações e competições que unem disciplina, respeito e muita energia. Eu luto karatê, brinco com o pessoal, mas tudo isso é com amor. E como é que você se sente vendo o pessoal te ver? Me sinto um pouquinho com medo, né, com frio na barriga, né, mas estou feliz. Os karatecas tiveram a oportunidade de conhecer o lutador pernambucano Luciano Todo Duro, lenda do boxe pernambucano. O esporte é isso aí, começar criança, eu já comecei velho já, onde o povo nunca imaginou que eu ia chegar no toco. O menino é pequeno, é você dar uma força a ele, você vai ser um campeão, e é um campeão, vai ser um campeão. Aqui no Centro de Convenções, cada espaço tem um tipo de experiência diferente. Esse aqui, por exemplo, é um ambiente dedicado para a adoção de animais. Tem que trazer todos os dados, CPF, identidade, comprovante de residência. Passa por uma entrevista com a gente, se entrar dentro dos critérios que a gente pede, aí já adota o animal, já leva a identidade dele, tudo certinho. Vim trabalhar aqui. Aí vi aqui que tinha um estande de adoção. Aí o primeiro olhinho que eu bati nela, na cadelinha ali, eu disse, não, vou levar ela, vou adotar. Neste fim de semana, 2 shows no Recife vão comemorar os 30 anos de criação de um projeto que se dedica a preservar e também a inovar a música nordestina. É o Grupo Sagrama, que nasceu no Conservatório Pernambucano e ficou conhecido no mundo com uma sonoridade que conquista o ouvinte logo nas primeiras notas. Esse som é inconfundível. É do Grupo Sagrama, que fez as músicas mais conhecidas do filme O Alto da Compadecida. E nesse mês eles completam 30 anos de trajetória. Quando o grupo surgiu lá no Conservatório, isso lá atrás, há 30 anos atrás, né, em 1995, ele surgiu como uma atividade acadêmica. Com o passar do tempo, o grupo foi criando corpo, foi se sistematizando musicalmente. E aí a gente sentiu a necessidade de escolher algum nome. E Sagrama quer dizer o seguinte, os nomes das notas na música indiana é diferente das notas que a gente tem aqui, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lá o nome das notas é Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Então grama quer dizer escala. Então você tem Sagrama, tem Gagrama, Migrama, né? Então, o Sagrama nada mais é do que escala de Dó. Antônio Barreto também é um dos 3 fundadores do grupo. Ele toca marimba, vibrafone e percussão. Nesses 30 anos, lembra com carinho das alegrias, mas também dos desafios de fazer música instrumental nordestina. Ver o grupo firme nessas 3 décadas é um símbolo de resistência e da cultura pernambucana viva. São 30 anos de convivência, de luta, que a música instrumental, na realidade, ainda não é essa, principalmente de Nordeste, que ainda é um pouco... a gente tem uma resistência, na realidade. A gente também não só toca uma coisa estabelecida, mas a gente pesquisou. A gente teve, no lado da percussão, a gente foi atrás dos mestres, tanto de maracatu como de caboclinho, né? A gente teve um grande parceiro, Dimas Cedícias, que com a experiência dele trouxe a música do interior, como Relabucho, o próprio Roy Couro, o Caboclo de Urubá e outros maracatus que ele escreveu especificamente para o Grupo Sagrama. E aqui no Sagrama a gente tem isso mesmo, porque todos
os estudos, eles são direcionados para essa execução da performance, da alta performance, né? Só que tem aquele gostinho nordestino, né? Porque a gente está bebendo da fonte da música pernambucana, da cultura popular. Então, é meio arrojado, assim, você pensar que você está misturando, assim, um pouco da técnica com tudo que a gente ouve e tentando meio que traduzir isso para a música instrumental. Eles já lançaram 10 discos, fizeram shows fora do país, ganharam prêmios e foram indicados ao Grammy Latino em 2017 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras. Nós temos trilhas sonoras de filmes, né? Exemplo do Alto da Compadecida, o primeiro filme, a versão que aconteceu, a gravação em 1999, lançada no ano de 2000, e que naquela época foi recordista de bilheteria do filme nacional. Então, com certeza, nós nos projetamos a partir dali, né? E dali começou a surgir várias outras oportunidades para trilhas sonoras, para música de teatro. Hoje, o grupo tem 10 integrantes e uma variedade de instrumentos. Então a gente mistura instrumentos como viola nordestina, pífanos, são todos populares, né? Preacas, flechas de caboclinhos, alfaia, com instrumentos eruditos, como a marimba, o contrabaixo acústico, a flauta, o clarone, que é um instrumento muito raro. E aí dá essa mistura interessante e acredito que isso é a identidade da nossa música, do nosso grupo. E para celebrar os 30 anos do Sagrama, uma programação especial está marcada para esse final de semana aqui no Recife. E o evento vai contar com vários convidados especiais, entre eles o paraibano Gessier Quirino. O Sérgio liga para mim dizendo do plano de fazer um espetáculo em comemorativo aos 30 anos e perguntando se eu poderia me encaixar nessa programação. Eu fiquei feliz, feito ancho, feito um peru fazendo roda. Eu digo, rapaz, eu vou com alegria e gosto. A gente vê, quando vê qualquer pessoa que se debruça em cima de uma causa das nossas raízes, é motivo de alegria. E estão todos de parabéns, e aonde a gente chega, a gente tem que levantar a bandeira da nossa nordestinidade. E é assim que a gente faz. Vem a discriminação discutir com 2 pneus. É um vira-lata rajado, mago, desqualificado, que nem sabe onde nasceu. Caçula sem caçulagem, fala com sua vidinha. Eu não posso mais comigo, filho de nada é nadinha. Além de Gessier Quirino, os shows do Sagrama também vão contar com outros convidados. Petrúcio Amorim, Beto Ortiz, Sara Leandro e Laila Campelo. As apresentações são no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista. Hoje, às 7h30 da noite, amanhã, às 5 da tarde, e os ingressos custam R$ 120. E agora uma dica cultural. Mais de 30 obras de arte do artista plástico Bozó Bacamarte estão expostas na Galeria do Marco Zero, em Boa Viagem. Elas fazem parte da exposição Sobressalto e Estripulia, que tem entrada gratuita. A obra de Bozó evoca a xilogravura popular nordestina, a espiritualidade sincrética, as festas e as manifestações populares brasileiras. O repórter Joab Alves está com o artista e tem outras informações. Então, gente, vamos falar sobre arte. Hoje a gente vai acompanhar um pouquinho dessa exposição que está rolando, o Sobressalto e Estripulia. A gente vai bater um papo agora com Bozó Bacamarte. Bozó, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho sobre esse nome, né, dessa exposição. Tem personagens que estão fazendo brincadeiras, né, movimentos, que é uma coisa meio circense. Vamos lá conferir um pouquinho, porque assim, a gente vê o colorido e é uma arte também que lembra um pouco da xilogravura, né? Exatamente. Meu trabalho ele tem essa estética da xilogravura de cordel, né, que vem desde o início do meu trabalho, quando ele era em preto e branco, né? Então traz toda essa influência e eu carrego isso na pintura, né? Como eu faço parte de terreiro de Jurema, então eu sou assim, beneficiado com toda essa cultura que a gente tem presente no nosso estado, né? E é lugares que eu frequento, por onde eu ando, e tudo isso me influencia e se reflete na obra. Eu acredito assim que toda a interpretação da obra ela é válida para a pessoa, né? Então uma obra de arte ela é um livro de várias páginas. Então isso é bacana, poder conversar, trocar ideias, né, sobre o que pode ser e o que é. Mas a obra em si ela tem múltiplos significados.
Inclusive, em cada quadro, observei que traz uma história diferente, né? Pois é, né? Cada obra é uma história que surge para as pessoas olharem, ter suas ideias, sabe? É algo que prende o público. Acho que é uma coisa que eu me preocupo bastante, é poder deixar o público preso na obra. Você, além de ter uma grande composição estética que você pode admirar ela de longe, ter uma visão dela já sobre de longe e de perto, você já ter outra visão, porque são coisas pequenininhas que você começa a perceber. Então, nós vamos reforçar aqui o convite para a turma aproveitar aqui, né, essa exposição que está rolando, até quando, e também os dias de funcionamento. Certo. A galeria está funcionando de segunda a sábado, né, e podem vir visitar, é gratuito, né, estamos aqui esperando por vocês. A galeria fica aqui em Boa Viagem, Galeria Marco Zero, Avenida Domingos Ferreira, 3393. Volto com você do estúdio. Tudo tão bonito, né? Daqui a pouco tem Globo Esporte, Diogo Marques. Já está por aqui para trazer os destaques para a gente. Oi, Diogo. Tudo bem, Maristela? Boa tarde para você. Oi, gente. Tudo bem? Muito boa tarde a todos. A gente está tendo Globo Esporte nos últimos dias, sempre com cardápio cheio, e neste sábado vai ser assim também, porque tem muito jogo importante, tem muito jogo decisivo. A gente está falando de Série A, a gente está falando de Série C, a gente está falando de Série D. A gente vai falar, por exemplo, segunda-feira, né? Porque é um fim de semana prolongado, né? Tem jogo no sábado, tem jogo domingo, tem jogo na segunda-feira. O Santa Cruz joga na Arena de Pernambuco, que vai estar mais uma vez lotada, mais de 30 mil ingressos já vendidos para a torcida tricolor. E a gente vai trazer no Globo Esporte de hoje uma reportagem para mostrar como a Arena está se preparando para receber essa torcida do Santa, como é que está a manutenção da Arena para mais um jogo de grande público, e deve ser, inclusive, quebra de recorde de público do ano em Pernambuco, lá na Arena, esse jogo importantíssimo do Santa pelas oitavas de final da Série D. A gente tem hoje, sábado, a gente tem o Sport entrando em campo, jogo importantíssimo contra o São Paulo, um jogo que precisa vencer o Sport para seguir nesse caminho de recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa de um resultado. Precisa, para manter, para chegar à segunda vitória seguida, né? O Sport já não perde a 4 partidas, vamos falar também desse jogo. Tem jogo decisivo do Central na Série D, o Central, o povo lá em Caruaru, todo mundo muito ansioso para esse jogo. O Central nunca avançou tanto na Série D do Campeonato Brasileiro e hoje tem mais uma oportunidade de dar um passo importante para conseguir essa classificação. E amanhã tem jogo do Náutico também, né? O Náutico pode garantir a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei, que é cardápio completo. Você entendeu? Recheado. Recheado. Isso. Então a gente se encontra daqui a pouco no Globo Esporte com esse cardápio completo. Preparado? Confirmado? Isso, combinadíssimo. Eu vou me preparar lá enquanto você termina aqui. E a galera vai ver esse cardápio Bom completo. Bom trabalho, até já, Diogo. Gente, obrigada. Tchau, tchau. E depois do intervalo tem Descomplica Aí sobre o que é IOF. Você vai ver também uma entrevista sobre o consumo de açúcar. E ainda, uma feira de noivas que começa hoje no Recife e reúne mais de 100 expositores. Olha só as imagens, já aí para você. O NE1 volta em instantes, agora a 12h14. NE1 de volta e a gente fala sobre a previsão do tempo. O meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, Romilson Ferreira, explicou essa chuva que caiu nos últimos dias. Veja só. Nós tivemos um sistema chamado Cavado, estabilizou bastante o Nordeste, choveu bastante na Paraíba e aqui também, principalmente Mata Norte e região metropolitana. Goiânia, Igaraçu, Olinda, tiveram volumes acima de 150 milímetros em 2 dias, mas principalmente concentrado na sexta-feira. É bastante volume para um dia só. Na verdade, todo o litoral do estado teve volume significativo nesse período. A gente já está no finalzinho do período chuvoso, a quadra chuvosa já passou, a partir de agora deve secar um pouco mais. Domingo a gente ainda espera chuva, mas uma chuvinha fraca, isolada ao longo do dia, tá? É o rio Duas Unas, que passa pelo município de Jaboatão dos Guararapes, é um dos que atingiram a cota de alerta por causa da chuva. O Globocop sobrevoou a área há pouco e você acompanha essas imagens aéreas. O rio Duas Unas passa pela área central do município e deságua no rio Jaboatão. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o rio está 1 metro abaixo da cota de inundação. Por isso, os moradores dessa região devem ficar atentos para evitar transtornos. O alerta serve também para a prefeitura se mobilizar e tomar providências aí na área.
Agora, 12h18, é hora do almoço, né? E tem muita gente que não dispensa um docinho após a refeição. O consumo de açúcar é uma preocupação por causa do aumento do risco de obesidade e outros problemas de saúde. E cortar o açúcar é, para muita gente, um dos maiores desafios de quem adota uma dieta e busca uma vida mais saudável. A gente convidou a nutricionista Isabel Oliveira. Está chegando por aqui. Oi, Isabel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Senta aqui um minutinho para a gente conversar sobre aquele docinho que eu falei agora há pouco, né? Muita gente já está com aquela sobremesa ali reservada, preparada. Vai cortar o nosso docinho, Isabel? Já Conta pensou? pra gente. Que nada. A gente não está aqui para cortar os doces, né? Muito pelo contrário. O doce, ele é cultural. Nós temos uma cultura real de comer um doce. E muitas vezes ele tem, inclusive, um apego emocional, né? Relacionado ao doce da minha avó, ao doce que eu comia quando eu era criança. Afetivo, né? É afetivo. Parece um abraço na gente, né? Ele gera realmente esse aconchego. O problema, Mari, é justamente quando a gente está consumindo ele com culpa ou em excesso. Para você ter uma noção, a gente tem um consumo mais do que o dobro do que a OMS ela recomenda. Então, o brasileiro, ele gosta realmente de um docinho. O problema é só o excesso, não o consumo dele. Nós estamos vendo essas imagens, né, que já deixam a gente aí de água na boca. E quando a gente fala em excesso, do que a gente está falando exatamente? Que quantidade é essa de açúcar que pode ser consumida? Os açúcares, eles estão em todos os lugares, assim, em vários alimentos, só que de maneira diferente. Então, se a gente pega uma raiz, já que a gente é acostumado a comer macaxeira, inhame, batata doce, tem carboidrato ali. Já tem açúcar. Já tem carboidrato, já tem açúcar, que se transforma em açúcar dentro do nosso organismo. Só que é um alimento completo. É um alimento que vai oferecer fibra, nutrientes de maneira geral e também a glicose, também o açúcar. É diferente do brigadeiro, que a gente gosta tanto. Então, o excesso vai depender do que você consome ao longo de todo o dia. Mas um brigadeiro, depois de uma refeição, de um prato bem equilibrado, tendo metade do meu prato vegetais. Imagina, eu penso no meu prato, metade dele, eu tenho folhas, eu tenho hortaliças, eu tenho leguminosas, eu tenho vegetal, um pouquinho do arroz com feijão e uma carne. Colocar esse brigadeiro, esse docinho, essa sobremesa depois desse prato não vai ter um prejuízo à nossa saúde. Então, a compensação só pode ser feita assim, né? O prato equilibrado, aí sim a gente pode dizer aquela frase, eu mereço? Eu mereço. Eu quero, né? Eu escolho comer e não eu preciso comer. Quando a gente entende, percebe que a gente está comendo doce porque a gente precisa, ou para trazer para a gente alegria, ou para trazer um acalento depois de um dia de estresse no trabalho, isso é um pouco preocupante. Mas quando eu estou comendo junto com a minha família, né, num sábado de almoço na família, um doce que minha avó, minha mãe, ou que eu mesma faço, lembrando, né, a minha infância, isso não tem problema. É tudo relacionado à quantidade. Eu não posso trocar uma refeição por um doce, né? Ele não vai me oferecer a mesma quantidade de valores nutricionais que meu corpo precisa. Então, é o excesso que adoece a gente, não o consumo moderado e pontual. E para quem fala assim, eu tenho um paladar infantil, tem como reverter isso? De que maneiras? A gente não tem paladar infantil, a gente tem paladar viciado, né? As crianças, inclusive, elas têm um paladar extremamente explorável, né? Elas estão lá para conhecer os sabores, para experimentar, né? Exatamente. Quando a gente tem esse termo que é bem equivocado, né? A gente tem um paladar realmente viciado. O doce, o açúcar refinado, Mari, ele vicia a gente, ele explode na boca da gente. Então, se você tem uma alimentação, já vem de uma alimentação mais industrializada, né, menos natural, você desembala mais do que realmente descasca, você tem realmente uma tendência a gostar de alimentos que explodem na sua boca. O açúcar faz isso. E eu consigo reverter? Consigo. Nosso paladar consegue realmente melhorar, desde que você tenha estratégias. Então, você busque também alimentos com sabores amargos, você comece a comer os alimentos como eles são, né? Um café, ele é amargo. Um suco de manga é doce. Então, o suco de manga é doce e o café é amargo. Eu começar a colocar na minha refeição, no meu dia a dia, alimentos com sabores naturais, eu vou dessensibilizar esse meu paladar, eu vou educar esse meu paladar e vou dar tempo e espaço para todos os sabores, inclusive o docinho sem dependência. Essa mudança, então, começa com uma decisão. Começa com uma decisão. E também eu preciso começar a colocar coisas na minha rotina que me dão prazer.
Comer dá prazer e é muito bom ter prazer na comida, porque o alimento também vem para isso. Ele só não vem para o vício, ele não vem para a dependência. Se eu coloco todo o meu prazer do dia nesse alimento, eu acabo realmente responsabilizando muito esse açúcar para me dar prazer. O exercício, por exemplo, quando a gente começa a colocar ele com muita frequência na nossa rotina, na nossa semana, eu também sinto o prazer de maneira hormonal, né? O meu corpo ele se sente bem praticando exercício físico, já é uma parte do meu dia que vai me beneficiar com essa sensação. Eu diminuo a minha vontade de comer doce, eu melhoro a minha resposta à glicose dentro do meu organismo. Então, eu preciso criar também estratégias diferentes, distribuir essa obrigação de me dar prazer e não deixar só o docinho fazer isso. E essa mudança de estilo de vida, né? Pensando na alimentação, pensando na atividade física, estamos falando de evitar quais doenças? Principalmente as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares de maneira geral. E também doenças mentais. Então, a gente está tendo muitos casos de pessoas com muita ansiedade, diagnósticos de muita ansiedade, de depressão, né? E que muitas vezes o alimento ele vem junto com isso, ele vem para lhe dar esse acalento, ele vem para lhe dar esse prazer. E, na verdade, ele não tem culpa de nada. O docinho, ele não vai ter culpa de nada. Ele é apenas uma ferramenta fácil, lícita, né, que eu consigo pegar e me sentir bem desse lado. Então, quando eu começo a ter uma alimentação muito mais diversificada, os alimentos realmente eles vão navegar nessa ciranda linda que é comer os vegetais, as oleaginosas, os tubérculos, as raízes, enfim, todos os alimentos de um pouquinho, incluindo o refinado, incluindo o doce, eu consigo oferecer para o meu cérebro nutrientes suficientes para ele sentir prazer e bem-estar. Eu consigo oferecer para o meu corpo essa condição de trabalhar melhor, sem estar facilitando o aparecimento dessas doenças. Um alerta tão importante, né? Quero agradecer demais a sua participação aqui ao vivo. Bem-vinda sempre. Boas dicas, né, gente? É só colocar em prática agora e depois do almoço, comer aquele docinho sem culpa, mas com equilíbrio, né? Exatamente. O prazer foi todo meu. Ótima tarde. Agora você acompanha imagens ao vivo do nosso Globocop, que sobrevoa o rio Siriaém, na Mata Sul do estado. De acordo com a APAC, o rio também atingiu a cota de alerta e pode chegar à cota de inundação. Por causa do nível de alerta, existe a possibilidade de inundação em 3 municípios, Gameleira, Rio Formoso e Sirinhaém. A população ribeirinha deve ficar atenta a comunicados que podem ser emitidos pela Defesa Civil de cada cidade e seguir as orientações para evitar riscos. Agora, bora dar aquela olhadinha no estúdio do Globo Comunidade. Já soube que ele está bem diferente hoje. Por que será, hein? Olha que lindeza, pessoal. Não dá gosto da gente ver? Quando a gente vai para a feira, às vezes fica doidinho, não sabe qual é a fruta, qual é a verdura, qual é a hortaliça que a gente compra. Às vezes a gente também não sabe, será que esse maracujá tá bom? Será que esse limão tá perfeito? Será que a casquinha tem que estar lisa? Muita gente fica atrapalhada. Você faz como? Como é que você escolhe o maracujá, Jaqueline? Diferente das outras frutas, ele precisa estar enrugadinho e pesado, para ser melhor. Qual é o seu segredo para escolher um limão, Ana Valéria? O limão, você falou que tem pessoas que falam que tem que estar liso e brilhoso. Isso é uma verdade, não é mito. Tá, e você, Rogério, que lida com isso há tanto tempo, que nasceu e se criou na roça e que hoje em dia ainda trabalha com isso, como é que a gente sabe que, por exemplo, eu peguei uma cenoura, vai que na cenoura tem uma pontinha que está meio feiosa. Será que ela está condenada? Não, não está totalmente condenada, não. Você pode... É claro que você não vai comprar uma cenoura de aspecto ruim, mas ela não está totalmente condenada. A gente chama produtos inglórios, um produto que não está apto para venda nesse momento, mas a gente consegue vender ainda o produto à dona de casa. Aí a gente tora o pedacinho e consegue consumir ainda. Então, a gente montou aqui no Globo Comunidade toda essa feirinha, tudo isso aqui, para que a gente possa ilustrar bem essas informações sobre o que é um bom produto, saudável, maduro, que não corra o risco de estar estragado por dentro. Acontece às vezes, do produto tá lindo por fora e estragado por dentro. Às vezes você vê uma pontinha de mofo e esse produto, infelizmente, vai ter que ser descartado, porque ele já está todo consumido por dentro. Você já foi traída alguma vez pela beleza de um produto, Ana Valéria? Já. E é muito importante porque as pessoas têm dúvida do seguinte, às vezes o alimento ele é lindo, mas ele é nutricionalmente pobre. Depende do período que ele foi colhido, da terra que ele foi plantado, do manejo agrícola.
Ai, é muito detalhe. Ainda bem que a gente tem um Globo Comunidade inteiro para falar sobre esse assunto. Então, fica com a gente nesse domingo de manhãzinha cedo que a gente mostra isso tudinho para vocês e traz um montão de respostas. Até lá! Vou te mostrar outra feira agora, tá? É uma feira de casamentos que vai reunir mais de 100 fornecedores da área. Para quem quer casar, dá para sair com a festa toda organizada. Luna Markman mostra agora pra gente que beleza por aí, hein, Luna? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Essa feira acontece no Mirante do Passo, aqui no Recife Antigo, a partir das 2 horas da tarde, mas aí os fornecedores já estão começando a se organizar. Depois de escolher o assessor, o cerimonial, o lugar é o segundo passo, né? Então, por exemplo, a Handry é uma fornecedora do Rio Grande do Norte. Ela representa um hotel que recebe casamentos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Nós somos o Hotel Quilombo Vilas, a gente fica na região da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e somos palco para lindos casamentos já há mais de 10 anos. A partir de quanto a pessoa consegue fazer a festa lá? A partir de R$60 mil. 60 mil. Isso. E aí o resto é tudo por fora, decoração? Sim, a gente inclusive tem vários fornecedores incríveis aqui que a gente pode estar fazendo esses pacotes aqui hoje. Então será um prazer receber todos os noivos. Tá joia. Obrigada, viu, André? Boa feira para você. Aí, por exemplo, tá querendo um buffet? Tem aqui. É só dar o quê? Uns 3 passinhos para encontrar a Adriana, que ela tem esse buffet aqui no Recife já há uns 10 anos. O que é que vocês oferecem nesse buffet? Boa tarde. Boa tarde, querida. Aqui na feira nós estamos montando uma ilha italiana. Nós vamos apresentar massas e antepastos. Legal. E a partir de quanto a pessoa consegue fechar um buffet legal? A partir de R$70. Depende do 70 por pessoa? Isso. Depende do estilo da festa. Entendi. E numa feira, geralmente, os fornecedores gostam de dar algum desconto, algum mimo. Qual vai ser o seu? Não. Essa é a parte mais importante. A gente deixar à disposição do cliente para ele escolher se ele quer uma ilha de welcome drinks, se ele quer um cafezinho no final do evento ou se ele quer um hambúrguer, pizza. Legal. Tá joia. Ó, já que ela falou de drinks, eu vou mostrar aqui também o serviço de bar que o Balaca oferece. Balaca, chega aqui. Enquanto isso, gente, ó, saibam que ingressos a partir de R$23 dá para comprar aqui ou no site do evento, tá? No New Wed. Balaca, um tempão fazendo já esse serviço de bar em casamento, né? Qual é o teu diferencial? Olha, eu acredito que o grande da Balaca é personalizar. É gerar uma proposta de bar, de drinks que ganhe no evento todo um destaque. Entendi. Então, você trabalhar exatamente com diferenciação. Tipo o quê, Balaca? Diferente. Por que Balaca? Não, desculpa. Tipo o quê de diferente? Olha, diferente. Você pode usar um cantil para servir algum drink com uísque e ter o holograma dos noivos. Você fazer um drink com espuma e nessa proposta você colocar, no caso, a marca dos noivos nesse um fardamento que combine com a ideia de produção do evento, com a ideia, a cor do evento, um bar que realmente proponha essa elegância que a festa quer ou esse clima praiano que a festa tem. Então, muito isso. E a partir de quanto o serviço do bar? Olha, vamos lá. Eu acredito que uma noiva deva investir para o serviço do bar, com bebida, com toda a estrutura, uma média de pelo menos, calculado por pessoa, em torno de uns 70 a 90 por pessoa. Tá joia, Balaca. Obrigada, viu? Boa feira para você. Aí, né, veja só, você tá vendo que aí, por exemplo, o buffet e a bebida é por quantidade de convidados, né? Então, é difícil, às vezes, fechar a lista de convidados, mas quando se fecha a lista de convidados, tem que ter um convite lindo, né, não, Felipe? Com certeza, exatamente. Então, assim, o convite, ele é a primeira, assim, como eu posso dizer, é aquele primeiro impacto, né? É verdade. Então, assim, você entregando o convite impresso, tendo aquele trabalho de convidar os seus convidados, então, assim, ele traz um carinho especial, né, para aquele evento. O Felipe tem essa gráfica, que aí é especializada em eventos, a gente tem aqui alguns exemplos, e ele tem um diferencial super bacana, que ele diz que é o único que faz convites com aromas. Isso. Nossos convites tem a opção de você colocar o aroma para
vamos supor, você vai casar numa praia, então você deixa aquele convite mais aconchegante, né? Vai casar no campo, então tem um cheiro característico do casal. Então, assim, isso é bem legal, né? Isso aqui tá cheiroso e a pessoa já começa a se ambientar no casamento, né? A partir de quanto? Olha, a gente tem convite a partir de R$10, mas depende muito da quantidade, tá? Então, isso tudo é negociável e tal, e a gente sempre dá um descontinho especial. Na feira, por exemplo? Na feira, por exemplo, a gente está com uma condição especial, tá? A gente divide em 4 vezes sem juros. Ou, se for pagar à vista, a gente dá aquele descontinho legal. Perfeito. Tá, Felipe, obrigada. Então, Maristela, já deu para sentir, né? Um pouquinho do gosto aqui da feira. A gente volta ainda no NE1 para mostrar outros fornecedores aqui da New Ed, que abre a partir das 2 horas da tarde, hoje e amanhã. Volto com você. Muito bom, Luna. Até já, então. E você sabe o que significa IOF? Não? Tudo bem. Não se preocupa porque hoje Bianca Carvalho vai explicar tintim por tintim dessa sigla que tem aparecido muito nos nossos noticiários nacionais. Tá na hora do Descomplica Aí. E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai descomplicar o seguinte assunto, IOF. Tem gente que só sabe que esse I vem de imposto, mas não faz a menor ideia do que danado é IOF, em que esse imposto incide, quem é que cobra esse imposto, é a cidade, é o Estado, é o governo federal, quem é que está cobrando isso? O danado é que a gente escuta todo mundo falando disso o tempo inteiro, o pessoal fala, a gente às vezes reclama, diz, eita, aumentou o imposto, não sabe nem do que é. Aí o que é que a gente fez? Nosso objetivo não é descomplicar? A gente trouxe Poema Isis. Ela é presidente do Conselho Regional de Economia e é professora de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Poema, obrigada por aceitar o desafio de descomplicar IOF para a gente. Obrigada, Bianca. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer. O IOF é um tema importante para a economia brasileira. E está todo mundo falando, né? Todo mundo falando. É tá isso. Aí na bola da vez. Na bola da vez. É por isso que a gente gosta de trazer os temas que estão na boca do povo, para que as pessoas entendam do que é que elas estão falando e não fiquem dizendo assim, a esmo, sem fazer ideia do que é, ou dizendo besteira, né? Com certeza. IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Que operações financeiras? Então, Bianca, o IOF, que é um imposto federal, né, cobrado pelo governo federal, ele incide sobre algumas operações que a gente faz. Operações de crédito, por exemplo, quando um cidadão vai a um banco, né, uma instituição financeira, e toma um empréstimo, ele vai pagar o IOF, tá? Então, todas as operações de crédito no país, elas têm incidência de IOF. A gente pode até fazer por ali, antes até da gente mostrar na prática fazendo um cálculo, a gente podia dar uma olhada no que é que tem, né? Vamos fazer aqui, ó. Certo. Você falou do crédito que é ali aquela mãozinha recebendo. Aí aqui embaixo é o quê? Cartão de créditos internacionais. Aquele cartãozinho mais fuleiro nacional não tem não, né? Não é bem assim, Bianca. Na verdade, é quando a pessoa pega o cartão e gasta no exterior, né? Quando ela faz compras internacionais. Não é o teu cartão, mas é como você vai usar. Como você vai usar o cartão. Então, eu posso ter um cartão normal internacional e usar aqui, eu não estou pagando IOF. Não, se eu pego o meu cartão internacional e uso aqui não pago IOF. Beleza, vamos lá. Esse dinheirinho aqui embaixo, cifrão. Dinheiro é o dólar, né? Se você vai comprar moeda. Moeda estrangeira, muito bem. Então, qualquer compra de moedas estrangeiras, pode ser dólar, euro, qualquer iene, qualquer moeda, pesos, a gente paga o IOF na casa de câmbio, tá? A operação cambial, ela vai dar o resultado e a gente vai pagar o valor da compra, incidindo também o IOF. A gente pagava para comprar moeda estrangeira 1 e pouco, não era? Quando era cash, você comprar. E agora passou para 1,1. Agora 3,5. 3,5. É isso. Deu essa subida. Em relação ao cartão de crédito, quando a compra é internacional, a gente pagava quanto, vai pagar quanto? 3,38 antes do aumento e agora a gente paga 3,5%. 3,5%. Aí vamos lá. Nas operações de crédito, ou seja, a pessoa está pedindo dinheiro, financiamento, a gente pagava quanto? Créditos de curto prazo, eles sofreram
sofreram um aumento, foram para 3,5%, era 1,1 também. E foi para 3,5%. 3,5%. Certo. Ali, a gente está pensando em proteção, né? Previdência. A Previdência teve uma tributação, né, do tipo VGBL, Previdência privada, tá? Vamos ressaltar aqui, Sim. né? Que é a gente, complementar. Não tem nada a ver com o INSS, tá? Ela está falando de Previdência privada, que é uma história que é aquela Previdência que a pessoa paga por fora. Quando você quer ter mais um aporte de dinheiro para quando você parar de trabalhar. É outra história, não é INSS, tá, gente? A gente está falando de dólar. Comprar dólar, euro, moeda estrangeira. A gente está falando de quem vai viajar para o exterior. A gente já está reduzindo bastante aí esse público, né? Que pode viajar para o exterior. Sim. Quem faz compra no exterior com o cartão de crédito também já é uma parcela reduzida da população. Sim. Dessas coisinhas todas, dessas bolinhas que a gente estava explicando aí, seguro, previdência, operação de crédito, moeda estrangeira, cartão internacional. A gente está falando, basicamente, de uma parcela pequena da população, um Poema. É uma parcela pequena, né, Bianca? Para essas transações, em geral, são as pessoas que já têm uma renda média um pouco mais alta. Tá? Então, no geral, para a população, né, com a renda média brasileira, esse aumento do IOF não vai gerar tanto impacto. Agora, vale ressaltar que todo aumento de imposto, ele gera esse tipo de aflição. Por quê? Porque o Brasil ele é conhecido como um país de elevada carga tributária. E a gente está em discussão também recente, né, sobre a reforma tributária no Brasil, que vai ser um tema também muito importante para que a gente entenda toda essa conjuntura, né? Então, de uma forma geral, para a população, as coisas não mudaram tanto. Se fala muito que o Brasil é um dos países que mais pagam imposto. Sim. Não é isso? Sim. Esse imposto, esse IOF, é para ser gasto em quê? Vamos explicar isso para a população também, porque o povo diz muito assim: aí, pegaram esse IOF, minha rua tá desse jeito. Não. O dinheiro do IOF não é para a rua. Esse dinheiro do IOF, gente, quem cobra é o governo federal. Para que é esse dinheiro? Então, o IOF ele vai ser uma fonte de receita do governo federal e ele vai servir também para os gastos que são feitos em educação, saúde, as transferências de renda que o governo faz, os programas de Bolsa Família, PPC. Ou seja, ele não tem um destino específico. Ele é usado para as contas do governo, para os gastos do governo federal. Entendo. E aí ele contribui, porque o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, ele propôs, né, esse reajuste no IOF, porque é uma forma de garantir que o governo cumpra a meta fiscal que ele decidiu no início do ano. Tá? Então, meta fiscal. Vamos explicar para as pessoas o que é meta fiscal. O governo, Bianca, se comprometeu a gastar menos e arrecadar mais. Ter um saldo não tão deficitário, ou seja, não tão negativo. O governo estava gastando mais do que recebia. Sim. E aí ele está dizendo para o mercado que vai ajustar as contas. É como uma casa, gente. Se a gente gasta mais do que a gente recebe, vai ficar negativo, vai ficar no vermelho. Endividado, né? Então, a dívida pública está aumentando. Sim. Só que o governo se comprometeu em reduzir essa dívida, né? E aí, uma forma é, ou você corta os gastos, ou você aumenta a arrecadação. Né? E o governo viu que uma forma também é aumentar essa arrecadação através do IOF. É uma fonte de renda que vai permitir que o governo mantenha alguns programas que ele já tem em curso, como já foi dito, Bolsa Família, programas o BPC, sociais. os programas sociais. Quando você fala assim, aí a gente fica pensando assim, o governo está querendo aumentar a arrecadação para poder manter o investimento em alguns programas sociais. Então, isso foi só bom para a população? Foi ruim também para a população? Eu queria que a gente deixasse mais claro quem foi que perdeu com isso. Porque eu quero atingir todo mundo que está ouvindo. Quem está ouvindo, assistindo a esse programa e viaja para fora e compra moeda estrangeira e usa cartão de crédito internacional, sabe que vai ser um pouco afetado, sim, porque teve aumento. Mas para a população em geral, a gente sente isso como? Veja, na população em geral, a gente vai ter um impacto menor. Na verdade, as pequenas empresas, elas vão sentir também, porque houve um aumento do IOF, tá? Então, para os empresários, em geral, eles vão sentir. Se eles quiserem aumentar os investimentos, eles vão sentir.
Para a massa de trabalhadores, esse efeito já é um pouco mais sutil. Só se eles forem requerer mais empréstimos, e aí já incidiria o IOF de toda forma, né? Então, marginalmente, é um impacto mais brando. De fato, quem vai, né, sentir mais o peso do IOF é quem tem muitas transações financeiras. Entendo. Ou seja, quem está pensando em uma viagem internacional, a cada R$1.000 gastos em compra de moeda estrangeira, vai gastar um pouco mais. Né? Quem comprar produto importado. Se a gente, porque a gente compra muita coisa aqui que é importada. Não, se o site for estrangeiro, vai incidir o IOF. Certo. Se o site for estrangeiro. Se a compra for estrangeira. Sim. Tá? Se for em uma empresa brasileira, não. Agora, olha, essas empresas, essas lojas, elas compram também, né, do exterior. Então, essas compras vão incidir o IOF. Então, a gente tem que maneirar um pouco, né? Os produtos importados podem ter um pouco de aumento. Porque pode haver uma transferência, né? Indiretamente, a loja está gastando mais para adquirir aquilo, vai repassar esse custo para quem está comprando. Correto. Então, compras do exterior, porque eu posso estar no Brasil e comprar alguma coisa em site do exterior. Eu vou pagar mais IOF. Eu tenho lido muita coisa falando sobre que antes quem tinha o Simples, que era aquela empresa que paga impostos de uma forma simplificada. Que essas pessoas vão também ser taxadas acima. Houve um aumento. No caso desse pessoal, é de quanto para quanto? Eles estavam em torno de 0,88%, foi para 1,88%, quase 1,9%. Então, aumentou, aí aproximadamente numa conta em torno de 1%. Tá? Eu queria muito que a gente falasse, e eu vou destrinchar um pouco mais isso, de quem perde e quem ganha, como é que é a história, mas... Teve um BO. Teve uma confusão danada. Teve. Quando surgiu esse negócio, aumentou o IOF, não sei o quê, e aí foi um BO, foi uma confusão que envolveu Congresso Nacional, Governo Federal, porque o Governo Federal baixou um decreto dizendo que ia aumentar, não foi? Aí chegou o Congresso e disse assim, a gente até colocou ali, né, os agentes, os jogadores nessa história. Aí o Congresso disse... Não, o governo não pode fazer isso, não. E aí o Supremo foi lá e fez o quê? Disse... Não, o governo pode. O Supremo, ele autorizou o governo a aumentar o IOF, né? Porque a alíquota, ele prevê que o valor da alíquota faz parte do governo, ou seja, o governo ele tem esse poder de decretar esse valor da alíquota, mesmo que seja para fins de arrecadação. E aí o Congresso ficou nesse impasse, né? A ideia é que os três poderes, Bianca, eles sejam harmoniosos, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Danada, que é tudo que a gente não está vendo, né? É o que a gente não observa ultimamente. Infelizmente. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, esse decreto do governo dizendo, vai aumentar para tanto, IOF, foi de quando? Foi de maio. De maio. Foi de maio. Aí o Congresso gritou e disse, não, quando? Em junho. Junho. Aí o STF foi lá, bateu e disse sim. Julho. 3 meses. Então, tá valendo. Aí, tá valendo. Tá valendo. Mas o governo também recuou, né? Voltou atrás de algumas coisas. No fim das contas, ficou o quê? Ficou como a gente estava explicando com as bolinhas no início? Não, ficou. Em relação a crédito, a moeda estrangeira, cartão, ficou como estava? Ficou. Para a maioria daquela nossa explicação realmente está válida. Está valendo. O que o governo, né, voltou atrás e também porque ele também queria tributar as fintechs. Isso, né? as fintech. Explica são o que é empresas, né, financeiras agora da tecnologia, enfim, são empresas incubadoras do setor agora bancário. E aí o governo queria tributar isso aí. Tributar as BETs também. As BETs é uma discussão importante. Estão nesse cenário também de tributação. Como é que elas eram tributadas antes, essas fintechs e as BETs? Não são tributadas. Não são? Não são. E o governo quer incluí-las. Isso não está ainda pacificado? Não. Ainda não está pacificado. E seria de quanto essa inclusão? A partir de 5% a ver com determinados valores. Mas se a gente olhar direitinho, eu vou até fazer, eu gosto muito de me colocar na cabeça de quem está assistindo ao que a gente está dizendo. Claro. Aí o povo pensa assim... Rapaz, eu sou liso, sei lá, classe média, vivo num aperto e pago imposto, por que essas betas que ganham dinheiro da molesta, as fintechs também estão ganhando? Por que não pagam? Isso é um pensamento que vem, claro, não é? Claro.
Sim. Eu acho que, né, cada um tem que dar a sua contribuição. Então, o problema do Brasil é que, novamente, a gente vai para a reforma tributária, né? São tantos impostos e tantas alíquotas diferentes, Bianca, que a nossa cabeça tem horas que fica até meio bagunçada. E quando a cabeça está bagunçada, é fácil de ser manipulada. Porque quando vem uma conversa dessa de... E é isso que eu queria chamar muita atenção em relação ao papel do Congresso. Quando o Congresso levantou a voz? Não, a gente não pode aceitar. Qual era o argumento do Congresso? O argumento era que o governo estava aumentando o IOF exclusivamente por ser um fim arrecadatório e que isso sairia, né, do escopo, né, desse IOF, que isso não seria... O IOF deveria ser mais regulatório, enfim, e que o governo deveria cortar os gastos públicos para manter o equilíbrio das contas e não ficar criando mais impostos, entre aspas, né, aumentando mais alíquotas. E por isso que o Congresso foi lá e derrubou. Cabe à população, e eu acho o seu programa excelente para isso, entender. Porque a gente fala, vai aumentar o IOF, aí todo mundo bota a mão assim na cabeça, eu vou pagar muito mais. E a pessoa nem vai pagar muito mais. Se você não for tomar nenhum empréstimo ou for fazer uma viagem internacional, você não vai interferir na tua vida. É isso, é por isso que a gente tem um Descomplica. Então... Porque eu vi muita gente que não paga IOF nem a pau, dizendo assim... Tá vendo, eu vou pagar mais. E a gente fica com vontade de chamar a pessoa e dizer... Vai não, abençoado, isso não é pra tu não. De certa forma, eu como economista, eu entendo... Mas eu entendo, é a carga tributária que tem que ser vista. Eu entendo que a carga tributária brasileira ela é muito grande. Muito. E toda vez que há qualquer anúncio de aumento de alíquota, a gente fica apreensivo. Claro, é óbvio. E com razão. É óbvio. Mas o argumento também, Bianca, é que temos alguns setores que estão diferentes. Uns pagam muito e outros pagam pouco. Então, o governo meio que quer corrigir essa discrepância para que, quando realmente vier a reforma tributária, que vai ser algo muito mais complexo, a gente consiga realmente alinhar tudo, né? Porque vai ser uma alíquota média única. Então, vai facilitar muito esse entendimento. E a gente já caminhando para o final, e aí eu te pergunto assim, tem uma coisa que muita gente fala, que é assim, mas finalmente, quando as grandes fortunas serão taxadas como deveriam, né? Porque hoje a gente pensa assim, poxa... sobretudo a classe média que está imprensada ali, que está fora dessa isenção de imposto de renda, por exemplo. E a classe média ela é muito taxada, ela paga impostos altíssimos. E aí, quando vê aquela parcela pequeníssima da população que ganha muita grana, ela não é taxada da forma como poderia. Ou seja, não dá... É porque, assim... Sabe aquilo? Eu não queria nem citar religião, mas se fala isso em tudo, né? A quem mais for dado, mais será cobrado. Isso não está valendo aqui no Brasil. Não está, né? Então, a gente precisa realmente repensar algumas coisas. Porque nas economias desenvolvidas, Bianca, a tributação ela incide, sobretudo, sobre a renda. Então, um sistema tributário progressivo, ele tributa mais quem ganha mais. Infelizmente, no caso do Brasil, a gente está tendo algumas exceções para quem está lá na ponta, no alto escalão. Algumas, muitas. E aí, realmente, a massa que paga, a classe média, paga muito imposto de renda. E a base da população paga muito imposto sobre consumo de bens e serviços. ICMS. Né? Tudo. ISS. Né? São aqueles impostos, gente, que a gente paga IPI. Quando compra qualquer produto. Qualquer coisa que você compra. Se você compra um pacote de arroz, um quilo de arroz, você está pagando imposto. Né? Então, ninguém escapa. Então, ninguém escapa de imposto. E aí vale também deixar claro que, para a população, mesmo aqueles que não pagam imposto de renda, eles pagam muita carga tributária sobre o consumo. E aí é que dá... Né? Então, a classe baixa, ela gera muita receita para o governo sobre o consumo. E aí a gente precisa, né, ter, na verdade, uma tributação maior sobre a renda. Né? E pensar melhor sobre tudo isso. E pensar muito nos aspectos também distributivos. Minha querida, muito obrigada, Poema, por descomplicar Bianca. Esse assunto para a gente. E a gente traz isso aqui para vocês sempre com a intenção, gente, de que quando a gente entende, a gente tem muito mais condição de reclamar do jeito certo para a pessoa certa, pelo motivo certo, do que quando a gente não entende e fica gritando assim, repetindo as coisas que a gente ouviu, sem saber direito do que a gente está falando. Essa é a nossa ideia com o Descomplica aí. Quer rever essa conversa? Quer pegar mais algum detalhe que você perdeu? Vai lá
no nosso portal de notícias, no g1.com, que o programa fica inteirinho lá. Eu e Poema Isis explicando tudo sobre essa alteração, sobre essa subida de alíquota do IOF, para você não sair por aí falando besteira, dizendo que o IOF foi pago para não sei quem, para não sei quem, não sei onde. Descomplica aí, chama a gente que a gente vem e te ajuda a descomplicar. Um cheiro, até sábado. É bom que a gente aprende mais, né? E você, está se preparando para o Enem? Está precisando dar uma relaxada para continuar os estudos? Então pega essa dica de Natália Dielu, que está num evento que oferece momentos de lazer para os estudantes e é de graça, né, Natália? Como é que faz para participar? É só chegar? Conta mais para a gente. Maricela, a gente está aqui no bairro do Pina, na Arena Boa Viagem, onde está acontecendo esse evento. Inclusive, estava todo mundo aqui, né? Junto para tirar foto com a professora. Esse evento vai até as 3 horas da tarde e essa turminha toda estava aqui jogando, aproveitando as quadras, jogando futevôlei, beach tênis. Então, são várias atividades até as 3 horas da tarde. Esse pessoal aqui participa de uma plataforma que chama Acelere, né, que é uma plataforma gratuita de preparação para o Enem. A professora Bruna dá aula nessa plataforma, né? Chamou todo mundo, não foi, professora? Com certeza, convoquei todo mundo, tá todo mundo por aqui se divertindo, jogando vôlei, beach tênis, futevôlei, tudo. Tá muito massa. Deixa eu falar aqui com alguns estudantes. Desculpa atrapalhar a foto de vocês, porque todo mundo parou, porque ia começar, né, o jornal. Você vai fazer Enem esse ano? Vou fazer Enem. Qual é seu nome? Meu nome é Túlio. Túlio, e aí, como é que tá essa preparação? O que é que representa um dia como esse, assim, de lazer, descontração? Muito bom, porque ajuda a gente a desestressar a mente nessa rotina muito trabalhosa de estudar para Enem, escola. Um dia de curtição. Muito obrigada. Essa é a primeira edição, né, do Desacelere. É gratuita aqui na Arena Boa Viagem, vai até às 3 horas da tarde. Para participar, tem que se inscrever lá no partiodesacelere.com.br. Então ainda dá para aproveitar esse dia aqui, ó, um monte de professor que está aqui reunido, que dá aula na plataforma que é gratuita. Essa plataforma surgiu durante a pandemia, né, e até hoje oferece esse serviço gratuito para os estudantes que estão se preparando para o Enem. Professora, qual é seu nome? Adriane. Professora de quê? Biologia. Para vocês que estão habituados a estarem com esses alunos, né, em um ano como esse, que o pessoal está se preparando para o Enem, o que é que significa isso aqui que está acontecendo hoje, esse dia de lazer? É realmente um momento para descontrair, né? A gente passa o ano todo estudando, o ano todo naquela correria para o vestibular e hoje é um momento para a gente dar uma relaxada, mostrar, a gente está correndo, mas a gente também vai desacelerar para aumentar a produtividade lá na frente. Então é um momento ímpar. Muito obrigada. Tem outro professor por aqui. O que é que vocês mais orientam os alunos para eles dividirem esse tempo, né? Para ter esse momento também de lazer. Qual é o seu nome, professor? Sou Pedro, sou professor de Geografia e assim, o movimento Acelere, né, é um processo de aulas virtuais. Então o contato pele na pele, olho no olho, ele acaba sendo perdido. Então quando a gente tem esses momentos, a gente consegue aproximar. E como está próximo do Enem, né, então nada melhor do que a gente desacelerar, relaxar, respirar, fazer aquela diquinha do pré-prova, né, gente, hoje é para relaxar, respirar, então hoje é esse dia. 90 dias, né, minha gente? Para o Enem passa tão rápido, né, professor? Isso. Eu sou João, professor de Física. E, de fato, estamos às vésperas do Enem, como meus colegas já colocaram. Estudar é super importante, estar dentro do conteúdo aí, com conteúdo em dias, é super importante. Mas momentos como esse fazem parte. O aluno se cobra muito, tem muita ansiedade em relação à prova. E hoje é um dia da gente descontrair, olhar no olho do aluno, como o Pedrinho colocou, né? A gente vê ele por telas. Hoje a gente bate o olho e conversa e descontrai bastante. Obrigada. Esse aluno aqui descontraiu, está relaxado. Qual é seu nome? Meu nome é Luquian e eu sou do Colégio Augusto Severo. Eu vim aqui para esse evento para relaxar, para jogar vôlei e descansar também, porque a semana, para quem principalmente estuda integral, né, e tem que estudar para o Enem, não é muito fácil. Você faz parte também da plataforma Acelere? Não, eu conheci através de um amigo para esse evento só.
Muito bom, obrigada, viu, Ian? Então, fica essa dica, né? A gente falou com vários professores aqui que falaram sobre a importância de ter esse momento também de descontração, de relaxamento, 90 dias para o Enem. E fica o convite até às 3 horas da tarde aqui na Arena Boa Viagem, fica na Avenida Boa Viagem, já no Pina. Para vir para cá tem que se inscrever, né? partiodesacelere.com.br, aproveitar esse dia de lazer, de encontros, né? Para muitos professores que já dão aula nessa plataforma Acelere, né? Que é uma plataforma de aulas online. Está sendo também a oportunidade de conhecer esses alunos. O pessoal está curtindo ali, ó, jogando futevôlei. Então, esse convite massa para todo mundo, viu, Maristela? É bom que todo mundo aproveita o sábado com muitas atividades. Bom para relaxar, bom para os estudantes e também para os professores. E a gente volta agora a mostrar uma opção para quem está organizando a festa de casamento. É o seu caso? Uma feira com fornecedores desse segmento que acontece no Recife. Até amanhã, olha, a Luna Markman está lá, vai trazer outros detalhes para a gente. Luna. É a 8ª edição da feira New Ed, que traz essas tendências do universo do casamento aqui no Mirante do Passo, no Recife Antigo. Vai começar a partir das 2 horas da tarde, mas já tem aqui os fornecedores organizando seus estandes. Vou conversar com a organizadora da feira, a Cindy Noel. Tem de tudo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tem de tudo. Tem bolo, tem doce, tem decorador, tem local de evento para quem quiser casar na praia, no campo também. A vantagem de fechar o negócio numa feira? Primeiro a experiência, né? Porque a gente quer proporcionar uma experiência maravilhosa para os casais. E depois, muitos descontos, muitos mimos, muita degustação. É realmente um paraíso. Perfeito. E você estava me contando que tem fornecedores não só de Pernambuco, mas de outros lugares. Então, por isso que eu vou chamar o Gustavo. Obrigada. Gustavo Brito é decorador lá de Alagoas. Ele que montou esse espaço aqui, florido, bonito. Quais são as tendências para esse ano, para quem quer decorar, arrasar na decoração? Boa tarde. Então, tendência para esse ano, né? Para casamentos em praia, muito barro, muita textura, muita coisa orgânica, né? É o que hoje se encaminha para os ambientes praianos. Beleza. E quem quer fazer numa igreja, você decora a igreja também? Exatamente. Tem casamentos que o casamento acontece em um só local, mas também igreja e recepção. A partir de quanto dá para fechar com você? Então, isso varia muito de acordo com o cliente e o desejo do cliente. Cada projeto é montado de acordo com o que o cliente deseja. Entendi. Mas as condições são boas aqui na feira? Muito boas, muito boas. Tá bom, obrigada, Gustavo. E vê só, uma coisa que faz parte da decoração do casamento é o bolo, né, gente? Aqui, esse é o bolo da Tânia, que ela já trabalha na confeitaria há uns 15 anos, mas há uns 2 entrou de cabeça nesse mundo do casamento. O que você trouxe, Tânia, aqui para a feira? Eu trouxe a tendência de casamentos, que é essa releitura do papel arroz, né? O papel arroz está vindo tanto na questão da textura do bolo, quanto nas flores, na decoração. E tem umas texturas mais estilizadas também, sabe? Então, são bem interessantes. Qual é a vantagem? Porque muita gente faz flor com açúcar, né? Também. É porque essa, além de ser leve, ela é mais resistente à umidade. A gente aqui é muito úmido, né? E a pasta de flores, ela sofre muito com a umidade, ela derrete. Então, é muito interessante o papel arroz. E qual é o sabor que o pessoal mais pede? Olha, o bolo de noiva ainda é nosso tradicional, ainda bem, que eu amo. Mas tem outros sabores. O meu sabor de limão siciliano com geleia de mirtilo é muito concorrido. A partir de quanto? Porque o bolo depende do projeto, porque aí o que dá o valor ao bolo é a decoração também, né? Entendeu? Tá certo. Mas aqui na feira, alguma condição especial? Super descontos, parcelamentos, tá? Tudo tranquilo. Beleza, obrigada. Gente, a New Ed começa hoje a partir das 2 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite. Amanhã tem de novo, então dá para se organizar. Ingresso R$ 23, expectativa 5.000 pessoas e 8 milhões de reais em negócios. E olha, aqui, ó, tá doidinha para fechar um negócio com você na área da maquiagem. Me lembra teu nome, linda? Mércia Barbosa. Mércia, mostra um pouquinho das tendências. Eu vou pro teu lado. Não, você fica aqui comigo, só para a Cezinha ter um espaço maior. Me mostra o que você trouxe para a feira. Então, a gente sabe que as tendências de beleza de noiva, né, a gente tem que ser de forma certa clássica. Até porque a gente tem uma beleza que precisa ser atemporal. Mas a gente realmente vai encontrar marrom. O marrom ele vem muito forte na maquiagem, assim como também o pink, as bochechas mais coradas, mas sempre harmonizando com a beleza da noiva.
Também a gente vê os penteados, né? Penteado é uma coisa que a noiva fica sempre em dúvida. E quanto é que fica? Cabelo e maquiagem, a partir de quanto? A partir de R$1.000 a gente já vai tendo alguns planejamentos. Perfeito. Mas a gente também inclui a mãe da noiva, perfeito, as famílias. Obrigada, boa feira para você. Volto contigo, Maristela. Boa feira a todos. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 volta na segunda-feira. E você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.